Boa noite. Boa noite a todos. Olá, olá. Olá, olá, boa noite. Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É um prazer estar com todo mundo aqui essa noite. Olá. Vamos entrando. Vamos começando. Olá, Rose, Sandra. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vocês já estão no vídeo, não precisa pedir para participar, já estão participando. Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo aqui hoje querendo saber como aprender inglês em 2023, né? Pois é. Então, nós vamos falar sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão gostar das minhas dicas. Muito bem, estou muito feliz de estar com todo mundo aqui hoje e de poder falar para todo mundo. Hello, Rose, how are you? Hoje eu vou falar português, porque a gente não tem como prever, né, a audiência, e acredito que quem está interessado em saber como aprender inglês em 2023, muita gente talvez não consiga acompanhar a live em inglês, então hoje a gente vai falar em português. Então, eu gostaria de, assim, mais cumprimentando todo mundo. Tem alguém aqui pedindo para participar. Não precisa pedir para participar, vocês automaticamente já estão aqui na audiência. Hoje, na verdade, eu não tenho nenhum convidado, eu vou falar eu mesma só, né? Então, não precisa ninguém pedir para participar, todos já estão participando, todos já estão fazendo parte da audiência, tá? Não tem necessidade nenhuma, é só assistir. E aí, o que vocês podem fazer é escrever nos comentários, tá? Vocês têm todos os ícones aí na tela, vocês podem reagir e interagir através dos ícones e escrever nos comentários. Isso sim, realmente a gente vai interagir através dos comentários de vocês, que eu respondo por aqui. Saudades das aulas. Ai, que gostoso. Eu também tenho muitas saudades de estar com todos vocês, mas tem gente aí me seguindo e nós formamos um grupo e tá também sendo muito gostoso. Na verdade, eu tenho dito para o pessoal que nós abrimos um grupo de nível mais avançado, ou seja, é intermediário acima, né? Mas nos nossos planos para o ano que vem, ou mais para o final desse ano, nós vamos abrir turmas ao vivo de todos os níveis. Vamos abrir básico, pré-intermediário, intermediário e vamos continuar com o avançado. Então a ideia é essa, mas neste interim tem surpresa vindo aí. Vocês têm que ficar me acompanhando aqui no Instagram para acompanhar os lançamentos, tá? Vai ter coisa nova por aí. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, hoje nós vamos falar, que bom que eu sei falar em português, né? Então, hoje vai ser em português. Normalmente as minhas lives, assim, quando eu faço alguma coisa em inglês, é mais quando tem alguém da minha área que está sendo entrevistado, né? Ou que eu tô batendo um papo com alguém. Uma vez a gente fez uma live com uma colega minha da Ucrânia, que não fala português, então foi tudo em inglês. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre curso de inglês em 2023, né? Que é o tema que está prometido para vocês.
Então, pode ter causado um pouco de surpresa. Ué, mas o que falar inglês, aprender inglês em 2023 é diferente de aprender inglês em 2002, em 1980? Claro que é. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar a evolução da humanidade, né? Tudo muda, tudo se aperfeiçoa, tudo progride, né? Os métodos de ensino, as coisas que a gente sabe hoje sobre aprendizagem, a gente não sabia há 30 anos atrás, né? As coisas que a gente sabia sobre ciência, onde que a ciência entra em cursos de inglês, né? Em aprendizagem, claro que entra. Então, hoje sabe-se muita coisa que há 30 anos atrás não se sabia, né? Então, a gente tem que aproveitar esses novos conceitos, aproveitar essa evolução na ciência, na educação principalmente, para poder maximizar a nossa aprendizagem, né? Então, é claro que um curso de inglês hoje, ele há de ser diferente do que ele era há 30 anos atrás. Muita gente hoje em dia fala, mas por que eu não gosto desse curso? Mas por que eu não consigo aprender? Porque talvez esse curso que você está fazendo não esteja adaptado aos dias de hoje, né? Então a gente tem que procurar alguma coisa que esteja atualizada, adaptada, que faça sentido, né? Num terceiro milênio, porque nós estamos vivendo no terceiro milênio. Então tem que fazer sentido, tem que corresponder a tudo que nós estamos vivendo no nosso entorno hoje em dia. Muito bem. Então, o que acontece? Os conceitos que nós temos hoje sobre um curso de inglês, um aprendizado, mudaram completamente. E a gente precisa ter consciência disso para a gente poder se beneficiar, né? Muito bem. O que nós sabemos hoje em dia sobre um curso de inglês que a gente não sabia há 30 anos atrás? Em primeiro lugar, um curso de línguas, ele não é uma língua, o ensino de uma língua, ele não é um ensino teórico, tá? Uma língua não é uma teoria. Então, eu não vou ensinar inglês e aprender inglês da mesma forma que eu vou para aula de história, ou, sei lá, para aula de geografia. Inglês, assim como qualquer idioma, é uma habilidade e não uma teoria. Tá? Ninguém aprende inglês para saber a gramática da língua inglesa, né? A não ser eu que fui para a faculdade porque eu queria ser professora, então para mim fazia sentido aprender gramática. Mas para quem entra num curso de inglês hoje em dia, ninguém quer falar inglês para saber gramática, para ler Shakespeare, né? Não é isso que a gente quer. Falar inglês é uma habilidade. Eu vou aprender inglês para eu desempenhar uma função, para eu performar, né? Para eu fazer alguma coisa com aquilo, para eu conseguir alguma coisa com aquilo. Não é para eu saber ler e conjugar verbo corretamente. Ok, eu não estou querendo dizer com isso que a gramática não é importante, pelo amor de Deus. É claro que é. A gramática vai trazer correção, accuracy, né? Ela vai trazer perfeição, ela vai aperfeiçoar a minha performance. Se eu sei gramática, eu vou falar direito, né? Isso, mas até em português também. Mas não é minha prioridade. Por quê? Porque se eu vou para um curso de inglês e a minha prioridade é dominar as regras gramaticais, e isso acontece muito, a pessoa se engessa de tal forma que ela não consegue abrir a boca. Por quê? Porque ela acha que se ela abrir a boca, ela vai falar errado. Então ela vai falar errado, ela prefere não falar. E isso acontece muito. Então a questão da gramática, ela é super importante, mas ela não pode ser a prioridade. Não hoje. Não faz mais sentido. Porque eu vou aprender inglês para performar, para desempenhar uma função. Tá? E além disso, gente, o que é um idioma? Se não um meio de comunicação. Não é? A gente vai aprender a falar um idioma para se comunicar antes de qualquer coisa. Para emitir uma mensagem e receber outra. Né? Então,
Então, se eu fico com medo de falar, porque eu tenho medo de errar, acabou a comunicação, né? Ou seja, a língua, o idioma perdeu o sentido. Porque se eu não vou usar aquilo para me comunicar, né? Então, assim, a língua, acima de tudo, ela é um veículo de comunicação. A função primária de eu falar uma língua estrangeira é eu me comunicar, né? E quando eu quero me comunicar, quando eu preciso me comunicar, a perfeição gramatical não pode ser a minha prioridade, ela tem que ficar em segundo plano, né? Ou terceiro até, mas ela não pode ser a minha prioridade. Então, essa abordagem do ensino de língua hoje já não faz mais sentido nenhum, tá? Há 50, 60 anos, os métodos de ensino de língua estrangeira, né, no caso do inglês, chamava-se Grammar Translation Method, né? Era o método, o mainstream, né? O método universal de ensino de língua, era o Grammar Translation. Então a pessoa ficava ali aprendendo regra gramatical e traduzindo. Aonde estava a comunicação ali, não estava, né? Então, em primeiríssimo lugar é isso, eu tenho que saber, eu tô ali no curso de inglês, o que eu quero com aquilo, né? Qual é o meu objetivo? Eu quero me comunicar, eu quero falar, eu quero viajar pelo mundo, o que eu quero fazer? Porque, né, eu preciso saber o que é o idioma e o que eu quero com o idioma, em primeiro lugar. Tenho que fazer essa análise para poder entrar nesse curso, tá? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, quer dizer, não seria o segundo aspecto, né? Faz parte disso que eu tô falando, que o idioma, ele é uma habilidade. Então, vocês podem reparar que, hoje em dia, um curso de inglês atualizado, ele vai dar uma ênfase muito maior para as skills, que são as habilidades, né? Falar, ouvir, compreender, ler e escrever. São as 4 habilidades que uma língua engloba. E essas 4 habilidades, elas são veículos de comunicação, né? Então, a prioridade hoje em dia tem que ser isso, tem que ser falar, entender, ler e escrever. São as 4 skills. Então, a maioria dos cursos que estão atualizados, eles dão enfoque para as skills e não para a parte gramatical e teórica, tá? Então, esse sim é o primeiro aspecto que eu queria falar sobre o que é diferente hoje em dia, é ter esta consciência, ter esta dimensão do que é aprender uma língua estrangeira e por que se aprende uma língua estrangeira, tá? Em segundo lugar, a gente tem que ter uma motivação para fazer qualquer coisa na vida, né? E muita gente passa até por cima disso, porque nem sempre é fácil. Não é fácil aprender um idioma estrangeiro, principalmente um idioma que não é o nosso, né? Então, tem gente que chega pra mim e fala assim, eu detesto inglês, eu tenho maior dificuldade, não sei o que fazer. Gente, sem motivação é difícil. Então, a gente tem que parar e tentar encontrar essa motivação, porque ela tem que reverberar dentro da gente. Eu tenho que entender que eu estou motivado para fazer aquilo, de alguma forma. Muitas vezes a pessoa não tem consciência, tá? Mas um motivo ela tem, porque eu nunca ouvi falar de ninguém que vai para um curso de inglês, ou para um curso de língua. Por que você está fazendo essa aula de inglês? Sei lá, não tinha o que fazer, vim fazer aula de inglês. Não, né? Todo mundo tem um motivo. Então vamos lá. Eu, quando optei por estudar inglês e trabalhar com inglês, a minha motivação era assim, eu achava lindo. Quando eu era criança, eu ouvia os Beatles e eu achava aquela língua maravilhosa, eu queria falar inglês. Achava lindo. Aquilo para mim foi uma super motivação, porque eu, quando fui para a faculdade, quando eu optei por estudar a língua estrangeira, o idioma inglês, eu estava fazendo uma coisa que eu achava linda. Então eu achava lindo falar inglês, eu achava lindo entender inglês, cantar em inglês. Para mim essa motivação bastou.
Tem gente que fala, detesto, não sei, tenho dificuldade. Ah, então tá, então por que você tá fazendo inglês? Aí a pessoa tem que parar e pensar, porque quando você sabe qual é a sua motivação, flui. Mas quando a pessoa não sabe, ela precisa entender. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que fala assim, porque o meu chefe disse que se eu não aprender inglês eu não vou ter promoção. Esquece promoção. Ah, tá. Então, a motivação não é minha, é do meu chefe. Ele que quer que eu faça inglês, porque senão eu não vou ter promoção. Negativo. Vamos lá. O seu chefe quer que você aprenda inglês. E por que você quer ser promovido? Ah, porque eu vou ganhar mais. E por que você quer ganhar mais? Ah, porque eu vou ter uma vida mais confortável. E o que mais? Ah, vou ter mais segurança. E o que mais? Ah, vou poder viajar. E o que mais? Ah, vou poder dar uma boa escola para os meus filhos. Ah, é? Então tá. Então, o que tá por trás desse curso de inglês? O que tá por trás dessa promoção? O conforto, a segurança, a educação dos filhos. Esses são os valores da pessoa, tá? Aí a pessoa chega nos valores dela. A gente vai, como se fala em coaching, vai descascando a cebola. Quando a pessoa se dá conta de todos aqueles valores que ela tem, que estão por trás do curso de inglês, a motivação aparece. Entendeu? Então ali, aquilo ajuda o processo fluir melhor. Realmente, eu vou ser promovido, eu vou ganhar um salário melhor, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, vou ter mais segurança. Aí aquilo se torna uma motivação. Então, a importância da pessoa ter consciência da sua motivação e manter aquela motivação é importantíssimo. Alguém falava disso há 30 anos atrás? Imagina, vai aprender inglês e ponto final. Mas ninguém parava para pensar. Então, o que acontecia? As pessoas não se sentiam motivadas ou não tinham consciência da motivação e aquilo acabava não funcionando. Não funcionava. Então ia assim aos trancos e barrancos e acabava não funcionando. O número de pessoas que se frustram com o aprendizado do inglês e falam, eu nunca consegui aprender. É um absurdo, gente. Eu falo isso por experiência própria, porque é o que eu ouço todo santo dia. As pessoas que me procuram e falam isso. Eu já fiz todos os cursos, eu não consigo aprender. Não dá certo, nada deu certo. Então, são essas coisas que eu tô falando, que a gente tem que... São considerações que nós temos hoje em dia, em 2023, que nós não tínhamos há 10, 20 anos atrás, que dirá 30, 40, né? Então, as coisas mudaram muito em termos de educação, em termos de treino, em termos de neurociência, que é o próximo aspecto que nós vamos lidar aqui, né? Então é uma coisa que eu queria também mencionar para vocês, a importância disso, e quem faz aula comigo, quem me acompanha sabe a importância que eu dou para essa questão. Bom, muito bem, então a gente estava falando de motivação, a gente está falando da pessoa que, vamos dizer, do chefe. Um outro exemplo de motivação que a pessoa não se dá conta também eu ouço muito isso. Eu quero aprender inglês porque eu quero viajar e eu morro de vergonha de não falar inglês. É só por isso? Eu preciso aprender, tenho maior dificuldade, detesto, mas eu morro de vergonha de não falar inglês, porque não falar inglês pega mal hoje em dia. Então, o que está por trás disso? Está por trás disso o relacionamento dessa pessoa com os outros, o relacionamento dessa pessoa com povos estrangeiros, a autoimagem. A pessoa que acha que não falar inglês pega mal, ela está preocupada com a autoimagem, tá? Então aí entra uma questão de autoestima, uma série de outras coisas que estão por trás dessa motivação que a pessoa acha que não tem. E no fundo, se ela parar para pensar, ela tem, né? Então é muito importante. O segundo aspecto que eu queria falar com vocês hoje é a motivação e a importância de manter essa motivação acesa, tá?
Muito bem, daí a gente passa para um outro aspecto que está ligado a tudo isso, que é a neurociência. O que a gente sabia de neurociência há 10, 20 anos atrás? Qual curso de inglês que levava algum aspecto da neurociência em consideração? Nunca. E olha, eu falo isso para vocês porque eu trabalhei nas escolas líderes de mercado no Brasil muitos anos. Então eu tô por dentro de o que se faz nas escolas, o que se faz nos cursos de inglês. E realmente, inglês, desculpa que minha bateria tá meio fraca. Eu deixei carregando, mas não foi suficiente. Enfim, eu vou colocar aqui. Talvez isso atrapalhe um pouquinho, mas pronto. Então, o que acontece? Então, o nosso cérebro, eu vou pincelar, tá? Muito rápido e eu vou, numa futura aula, focar só nisso, porque é um assunto, assim, dos mais interessantes possíveis. O cérebro da gente é uma máquina de uma perfeição, assim, difícil de explicar, né? Acho que todo o corpo humano é uma máquina super perfeita, mas o cérebro da gente, ele realmente é uma coisa... O funcionamento do cérebro da gente é uma coisa absolutamente fantástica. O nosso cérebro, ele funciona à base de hormônios, né? Ele é uma fábrica de hormônios. Então, vocês já devem ter ouvido falar dos hormônios de estresse, né? E dos hormônios de prazer, tá? Então, assim, E aí, tem todo um aspecto de reações instintivas que a gente tem, de luta e fuga, enfim, mas eu vou falar tudo isso numa outra aula. O que eu quero focar agora em questão de neurociência são os hormônios de estresse e de prazer. Acontece o seguinte, quando a gente faz qualquer coisa baseada na nossa motivação e que está dando prazer, o cérebro produz hormônios de prazer, que são dopamina, endorfina, oxitocina, enfim. Esses hormônios, eles nos dão a sensação de bem-estar, tá? Então, a importância da gente tá fazendo alguma coisa que tenha relevância pra gente, pro nosso objetivo, pra nossa motivação, é total, porque aquilo vai me dar bem-estar e o meu cérebro vai produzir os hormônios da felicidade, né? Ao passo que, se a pessoa tá lá, ela não tem nem consciência da motivação dela, ela tá lá porque é o chefe quer que ela vá para ser promovida. Ela não tem consciência de que uma língua estrangeira não é uma teoria, é uma habilidade. Ela não, né? Qual é o prazer que essa pessoa pode ter na aula de inglês? Ou qualquer outra coisa? Zero prazer. Então, zero prazer, ela não vai ter o cérebro dela, ao contrário, em vez de estar produzindo hormônios de prazer, ele é capaz de estar produzindo os hormônios de estresse, né? Adrenalina, cortisol, porque a pessoa quer ir embora, quer sair dali, acha aquilo uma chatice e não vai funcionar. Ao passo que aquele que está motivado e que o cérebro está lá com a fábrica dos hormônios de prazer ativa, essa sensação de bem-estar e estes hormônios levam à produção de um outro hormônio chamado acetilcolina. O que é acetilcolina? Pincelada, tá, gente? Em primeiro lugar, porque eu não sou cientista, nem neurocientista, mas eu estudei a minha porção de neurociência dentro de uma metodologia que eu venho trabalhando já há alguns anos. A acetilcolina é um hormônio que é considerado o óleo que faz a máquina funcionar. Lembram que eu falei que o nosso cérebro é uma máquina de uma perfeição absurda? Pois é. Toda máquina precisa de óleo, né? Ela precisa do óleo para ela funcionar, para a engrenagem
né? A acetilcolina, ele é um hormônio tão importante que ele é considerado o óleo que faz a máquina do nosso cérebro funcionar. Quando a acetilcolina seca e o nosso cérebro não produz mais, começam as doenças degenerativas, tá? Demência, Alzheimer, as doenças degenerativas do cérebro, elas são consequência da falta da produção da acetilcolina. E por que a acetilcolina, por que esse óleo do cérebro é tão importante na aprendizagem? Porque ele leva os conceitos aprendidos para a memória de longa duração. Então, eu estou num curso onde eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu sei qual é a minha motivação, eu estou tendo prazer na aula, os hormônios do prazer estão sendo produzidos, a acetilcolina vai levar tudo aquilo que eu aprendi para a minha memória de longa duração. Aprendi. Bingo. Tá? É por aí. Bom, então, vamos lá. Nós falamos da consciência, falamos da motivação, falamos da neurociência. Vamos para um quarto elemento aqui no porquê aprender inglês em 2023 é diferente. Lembram que eu falei lá no início que uma língua estrangeira é uma habilidade? Vocês lembram? Tá. Então, eu falei das skills, né? Falei da habilidade e tal, mas o que é mesmo habilidade? O que eu quero dizer com isso? Olha lá. Vamos pegar outras habilidades que a gente aprende na vida. Todos os esportes são habilidades. Dirigir um carro, cozinhar, tricotar, tecer, instrumento musical, aprender a tocar piano, tudo isso são habilidades, tá? Então vejam como é diferente a gente ter uma aula, achar que inglês é uma teoria e entender que ele não é, ele é uma habilidade, como todas essas outras que eu acabei de mencionar, tá? E como é que a gente aprende e aperfeiçoa uma habilidade? Vamos lá, tô falando muito aqui, ninguém tá falando nenhum comentário. Dá uma ideia aí pra mim, como é que a gente aperfeiçoa as habilidades? Vamos lá no comentário, quero ver alguém aí me falando. Como é que a gente aperfeiçoa habilidades? Aprendi a dirigir, eu morro de medo no começo. Como é que eu vou ficar eyes no volante? Me contem. Alguém arrisca aí? Vamos lá, gente. Aqui nos comentários. Eu não quero apertar, tô vendo um monte de apertãozinho aqui. Eu tenho medo de apertar botão e dar besteira, mas deixa eu ver. Ah, eu sei, já entendi. Elas querem participar. Mas, gente, vocês já estão participando. Vamos lá, ninguém quer me dizer como que eu aperfeiçoo uma habilidade. Não tô vendo nenhum comentário aqui. Deixa eu ver. Não tô vendo. Tô vendo sim. Obrigada, gente. Obrigada. Agora ver. Com repetição, praticando, estudando. Eita, peraí, vamos voltar pra lá. Agora eu tô vendo. Então, vocês estão no caminho certo. É isso aí. Eu vou falar uma palavrinha só. Treino, sabe? Aquela coisa que a gente pega o coach, sei lá, vai, Neymar. Nasceu craque, tudo bem, mas aí ele foi pra seleção. E pra ele ser o Neymar, ele tem que, pega o coach dele, rala, treina, até não poder mais. Inglês é uma habilidade, gente. O treino é fundamental, tá? Eu tenho que treinar muito. Então, vocês podem esquecer tudo que for promessa de método aprender por osmose, aprender dormindo, ligar fio na cabeça, aprendam a neurociência. Tem gente que, eu já vi esses anúncios, aprenda inglês com a neurociência, então bota uma figura lá cheia de fio na cabeça. É mentira, não existe, tá? Não existe. Desculpa, eu tenho que contar isso pra vocês. Não existe.
Treino. Tem que treinar, tem que treinar. Lembram daquele provérbio muito antigo em inglês que diz practice makes perfect. Quanto mais eu treinar, melhor eu fico, tá? Qualquer habilidade é assim que funciona. E daí, na hora que a gente vai pensar no treinamento, entra um outro elemento. Para eu ter um bom treinamento, eu preciso método, né? Um bom treinamento precisa de método. Eu vou aprender a jogar tênis. Então eu vou contratar um coach legal, vou entrar numa escola de tênis e tal, mas eu tenho que ter um método, porque o método ele vai estabelecer prioridades, ele vai estabelecer objetivos, ele vai dar direção no meu treinamento, ele vai me dar um norte, né? Então aí entra a questão de que método que eu vou escolher para o meu curso de inglês, tá? Então, na hora que eu for escolher o método, eu tenho que levar em consideração todas essas coisas que eu falei para vocês antes, tá? Eu tenho que ver o que eu quero, qual é o meu objetivo. Não adianta nada, por exemplo, qual é o seu objetivo? O que eu mais ouço, eu quero falar. Uma pessoa que quer falar, ela não pode escolher um método que vai priorizar a gramática, né? Eu trabalhei muitos anos numa escola líder de mercado, que é uma excelente escola, mas põe um peso grande na parte gramatical. Então eu ouço muita gente dizendo, eu estudei naquela escola durante anos, eu leio tudo, mas não falo. Então a pessoa que quer aprender inglês porque quer falar, ela tem que escolher um método que não priorize a gramática. A pessoa, eu quero desenvolver a minha compreensão oral. Muita gente me procura e fala isso. Então, você não vai escolher um método que vai te ensinar dicas de expressões idiomáticas, que não, é importante também, mas é um método que foca mais nisso, vocabulário, expressão idiomática. A gente vê muito hoje em dia, muita propaganda de método que, você sabe o que é piece of cake? Gente, tá bom, ok, mas eu não posso escolher um método que vai priorizar vocabulário e expressão idiomática se eu preciso desenvolver minha habilidade oral. Eu tenho que trabalhar as minhas listening skills, as listening micro skills. Então eu tenho que pegar um método que vai suprir aquela demanda, né? Então a escolha do método, ela entra aqui, na parte do treino, na parte da organização do meu trabalho, do foco do trabalho, do norte do que eu quero fazer, tá? Vejam que tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado, mas, enfim, existem outros métodos, por exemplo, aí entra de novo a parte do autoconhecimento. É muito importante a gente saber qual é o nosso estilo de aprendizagem, porque cada um tem um estilo predominante. Eu, por exemplo, sou um aprendiz visual. Eu preciso de tudo, eu preciso escrever, preciso caderno, preciso quadro, visualmente eu aprendo muito rápido. Tem gente que aprende melhor auditivamente, ouvindo, entendeu? Cada um tem um estilo de aprendizagem predominante, não único, mas predominante. Então é importante também saber isso na hora da gente escolher um método, né? É super importante. O objetivo, a fala, tudo isso é importante a gente levar em consideração na hora que vai escolher um método. E, enfim, o que acontece? Aí eu avaliei o meu objetivo. Eu quero falar, eu quero desenvolver a habilidade oral. A minha motivação, eu quero aprender inglês, Vera, porque eu achava bonito. A outra porque acha que é por causa do chefe, mas no fim ela descobre que não. Que é porque ela quer ganhar mais dinheiro, porque ela quer ter acesso a isso, ela quer ter acesso àquilo, são os valores dela, e o inglês é uma ponte para ela chegar lá. Aí eu tomei consciência de que é importante eu ter prazer naquilo que eu tô fazendo, porque se eu tiver prazer, o meu cérebro vai estar produzindo hormônios de prazer e acetilcolina, e eu vou aprender, o que eu aprender vai para minha memória de longa duração. E aí eu escolhi um método que tem a ver comigo, com o meu modo de aprender, com tudo que eu quero fazer e, enfim, eu já tenho tudo que há 30 anos atrás a gente ignorava, né?
eu já tenho tudo na mão. Já vou começar. Falta uma pitadinha aí nesse bolo. Uma pitadinha do quê? Falta uma pitadinha, gente, de disciplina e determinação, tá? Então, esquece que por osmose ninguém aprende. Deitado na cama com o fio ligado na cabeça, também não. Não cai do céu, tá? Não cai do céu. Não vem de graça. Nada duradouro, nada definitivo, consistente e relevante, a gente aprende sem esforço. Sem esforço, sem disciplina, sem determinação, não tem milagre, né? Então, assim, é uma coisa que eu sinto muito falar para os meus alunos, mas eu falo, não tem milagre, não tem milagre. E a pessoa que se ilude, né, que acha que vai ter um milagre, que vai aprender dormindo, que vai aprender com o fio ligado na cabeça, que não vai precisar treinar, não vai precisar, né? A pessoa vai acabar largando porque não funciona. Aí o que acontece? A pessoa larga, passa um tempo, vem a necessidade, aí volta lá para estaca zero, né? Aí fez tudo errado de novo, vai largar de novo, vai voltar lá para estaca zero. Então, é isso aí que eu mais ouço no meu dia a dia de trabalho. Já fiz todos os cursos, não sei o que, não consigo. Ai, detesto inglês, tenho dificuldade. Ai, eu não sei porque eu não aprendo. Ai, a minha idade, será que eu aprendo nessa idade? Gente, essa fórmula mágica não tem erro, tá? Consciência, motivação, prazer. O prazer é importantíssimo, porque quando a gente tem prazer naquilo, a gente quer voltar para a próxima aula. A gente fala, oba, tenho aula de inglês. Imagina. Eu falo, deve ter gente aí que deve estar rindo da minha cara. Ah, imagina que eu vou falar, oba, tenho aula de inglês. Ai, socorro, eu tenho aula de inglês, hoje, que saco. Então, quando você tem prazer, você quer voltar para a próxima aula. Você tem o método bom, ele mostra o resultado, os resultados aparecem logo. Ele não é uma coisa que demora para aparecer. Aparece logo, logo a pessoa começa a entender, começa a conseguir falar uma coisa a outra, os resultados vão aparecendo, tá? Agora, a disciplina, a determinação, o método, a motivação, o prazer, tudo isso é o que faz a diferença de um curso de inglês em 2023 daquilo que a gente fazia antigamente. Eu não quero dizer com isso que a gramática não seja importante, que o vocabulário não seja importante, que a parte teórica não seja importante. É claro que é, mas não é o que vem primeiro. Algum comentário aqui? Vamos ver. Quero aprender a ler e entender, se possível falar. Claro, claro. Como eu falei, ó, ela falou ler e entender. Reading e listening, né? São duas skills. Se possível falar. Então, Sandra, a língua é uma coisa global, né? Ela engloba as 4 skills: reading, listening, writing e speaking. São as 4 habilidades. Depois, o vocabulário, né? Que são os elementos, são os símbolos da língua, né? É o vocabulário. E a gramática, que é a estrutura. É o que estrutura tudo junto, né? Vocabulário, enfim, as regras. É a gramática, é a estrutura da língua. Então, é claro que é importante a gente aprender tudo. O que eu tô falando para vocês hoje é uma questão de prioridades, tá? Então, assim,
Eu gosto muito de um método que na verdade não é nem um método, né, mas é uma teoria de ensino, de tantas que eu vi quando fiz a faculdade e tal, mas que para mim faz muito sentido, que é o Deep End Approach, que a gente chama. É você jogar a pessoa no fundo da piscina e depois ela aprende a nadar. Não é você ensinar a nadar para jogar no fundo da piscina. Então eu gosto muito dessa analogia. Eu acho que é importantíssimo a gente desafiar logo de cara para a pessoa aprender a sobreviver. Porque depois que ela aprende a sobreviver, aí ela vai se aperfeiçoando. É um processo natural, né? Então, deixa eu ver, temos mais comentários aqui. Suas aulas são boas porque os assuntos que você aborda são atuais e muito interessantes. A Rose, querida, minha aluna. Praticamos o inglês e refletimos sobre a vida. É isso, Rose, é isso, porque a gente tá ali fazendo alguma coisa que é relevante, que faz sentido pra gente, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu não uso nas minhas aulas é material didático escrito por outra pessoa. Eu respeito muito e usei a vida inteira nas escolas, porque as escolas adotam material didático X e a gente como professor tem que usar. Mas, por que eu não uso mais? Porque para mim, no meu coração, na minha alma, não faz sentido. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando para os meus alunos. Eu tenho que ter empatia com aquilo que eu estou falando. Então eu crio as minhas aulas, porque aquilo vem de dentro da minha cabeça, da minha imaginação. E eu acreditando naquilo, eu passo para os alunos. Agora, eu pegar uma lição que foi escrita por outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei quem é, pode ser perfeita a lição, Bárbara, tem tudo a ver, mas não tem aquela... não é genuíno. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu não consigo transmitir essa empatia, tá? Então, para mim é importante criar cada aula que eu dou, porque aí eu coloco a minha alma ali e eu acredito naquilo que eu tô falando. Então, é isso que eu passo pro meu aluno. E eu envolvo os alunos nesse papo de maneira em que eles também se motivem com isso. E é muito complicado, muito difícil a gente conseguir esta empatia trabalhando com material escrito por outra pessoa, tá? Então, são aspectos, gente, que não se sabia sobre ensino de idioma há 10, há 20 anos atrás. Não se falava sobre isso. A gente entrava numa escola, recebia um treinamento de como dar aula e ia lá para frente da classe, abre o livro e cumpria aquele roteiro. Não ensinava? Ensinava. Muita gente aprendeu nesse método, sim. Claro, mas há 30 anos atrás. Essas mesmas pessoas talvez hoje não aprendessem, porque hoje é muito difícil você manter alguém atento sem ter uma motivação e sem ter prazer. Você não consegue prender a atenção de uma pessoa que não está interessado no que você está falando. Não consegue, é difícil. Eu não sei se depois das mídias sociais, depois da internet, o attention span, a atenção das pessoas é muito rápida, é muito fragmentada, tá? Então, se você não der um bom motivo para a pessoa parar e prestar atenção em você, você perde a pessoa. Então, é tudo isso que faz diferença. Deixa eu ver, temos aqui. E é verdade, isso aí que a Rose falou, é verdade. A gente tem aula de inglês, sim, claro, né? A gente trabalha dentro da língua, dos aspectos linguísticos, tal, mas a gente conversa, a gente troca ideia, a gente debate, a gente reflete assuntos que sejam relevantes pra gente. Porque aí, ao mesmo tempo que eu tô levando para casa o inglês, eu tô levando uma reflexão, eu tô levando uma ideia nova, né? E tudo isso é fundamental no sucesso e no interesse do aluno. Vamos lá, vamos ver se eu tenho mais comentários aqui.
Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tô procurando comentários porque vocês estão muito quietos e eu quero interação aqui. Eu quero também, tô aberta a perguntas, viu? Pessoal, pode ir me perguntando aqui porque até me ajuda a lembrar das coisas que eu tenho para falar, porque de repente é tanta coisa na minha cabeça pra falar para vocês que eu fico meio... Vamos lá. Colocando em prática, estudando. Taranã. Acho que não tem... Ninguém quer me fazer nenhuma pergunta? Teria o maior prazer em responder a vocês. Querem entender de falar, estudando, praticando. Quando eu perguntei para vocês, repetição. Sim, repetição faz parte do treino, né? Embaixadinha, vai fazer 100 embaixadinhas aí. O cara tá treinando. Deixa eu ver. Vamos lá. E o quê? Não estou vendo. E o mindfulness? Ah, Rose. Então, isso aí, o mindfulness, quem é meu aluno sabe, né? Hoje em dia eu começo todas as aulas com exercício de mindfulness. Mas aí entra na história da neurociência que eu falei para vocês, que eu vou fazer mais uma aula só falando desse aspecto da neurociência, né? Porque para mim é uma coisa fascinante. Mas aonde entra o mindfulness? O mindfulness, que eu não sei se todo mundo sabe, em português a gente chama de atenção plena. É um tipo de meditação, não é uma meditação, é um tipo de meditação. E eu gosto muito da atenção plena, por quê? Porque ela é uma meditação que ela não exige que a cabeça fique livre de pensamentos, muito pelo contrário. O mindfulness, o importante é você ter consciência do seu movimento mental, porque a cabeça da gente é muito, ela viaja, né? Ela vai muito rápido, como eu falei, o tempo de atenção que nós temos hoje em dia nesse mundo que a gente vive é muito fragmentado. E a cabeça, o cérebro é assim. Então, por exemplo, eu vou meditar, aí eu dali a pouco eu tô assim, eu tenho que pagar aquela conta, ai meu Deus do céu, eu não comprei ainda o almoço de amanhã, ixi, o que eu vou fazer no final de semana? Bom, viajou, tudo bem. O mindfulness, ele fala, tá bom, vai, deixa a cabeça viajar. A hora que você... Ai, peraí, nossa, eu tô lá longe. Traz o pensamento de volta. Começa tudo de novo. O mindfulness é este perceber que o seu pensamento voou. No momento que você percebeu que o pensamento voou, maravilha. Significa que você está fazendo mindfulness. Você traz o pensamento de volta, começa de novo. Então, o exercício de mindfulness, por que ele é bom? Porque ele traz a importância para o aqui e agora, né? Eu tenho que estar consciente aqui e agora, onde eu estou, o que eu estou fazendo, e eu estou tendo consciência que o meu cérebro está viajando e eu tenho que ir lá buscá-lo para começar de novo. Então, eu estou focada no aqui e agora. Essa é a importância do mindfulness. Por que ele ajuda numa aula? Porque o mindfulness, ele ajuda, como qualquer outra meditação, ele ajuda a baixar as ondas cerebrais para o estado alfa e beta. O beta é melhor que o alfa, mas são dois estados cerebrais ideais para aprendizagem. O alfa ele é mais relaxado, o beta é um pouquinho mais alerta, né? Mas são os dois estados mentais perfeitos para aprendizagem. E o mindfulness, como qualquer outra meditação, ajuda a gente baixar as ondas cerebrais. Porque às vezes a gente começa uma aula, sei lá, vem da rua, vem de outra coisa, vem de uma reunião, tá em acho que é gama. As mais estressadas, né? As ondas mais estressadas. Não funciona para aprendizagem. Bom, então um aspecto do mindfulness é esse, é regular e baixar as ondas cerebrais. Mas o mais importante do mindfulness, que é um treino, tá? Então, de novo, practice makes perfect.
Eu que já faço mindfulness há muito tempo, ainda tô muito crua. Preciso aperfeiçoar demais a minha prática de mindfulness. Mas é assim, day by day, day by day, day by day, a gente vai indo, vai praticando, um dia vai ficar legal, tá? Mas o que acontece? O mindfulness, ele é a atenção plena, ele é o treino da atenção. O que a gente sabe na neurociência também? Que o cérebro não gosta de novidade, o cérebro não gosta de mudança, o cérebro gosta de repetição, de fazer tudo bonitinho, repetido todo dia igual. O cérebro adora, aí a gente faz tudo direitinho. Aquilo que você faz todo santo dia igual, você faz bonitinho. Muda, dá um tilt, né? Eu uso o relógio todo dia na mão esquerda. O dia que eu botar ele na mão direita, eu vou me atrapalhar toda. Eu dirijo todo dia para casa naquele caminho. Se um dia tiver aquele caminho impedido, eu vou me atrapalhar toda. E aí a gente se atrapalha e a gente estressa, tá? Então, um novo idioma é uma coisa nova. Então, o cérebro, ele rejeita a princípio, tá? Ele vai rejeitar. E como que a gente desenvolve qualquer coisa nova, não é sem se estressar, se estressando o menos possível? Como? Atenção. Eu preciso foco de atenção. Então, o mindfulness, ele treina o foco de atenção. Ele vai treinando o foco de atenção. O observar a mente em funcionamento é fundamental. É fundamental. É a essência do mindfulness. É observar o meu próprio pensamento. Observar o meu próprio processo de aprendizagem. Eu só consigo fazer isso se eu estiver prestando atenção. Então, esta é a grande importância do mindfulness. É treinar o foco da atenção. Então, eu estou desenvolvendo um novo idioma que é difícil para mim, o meu cérebro não gosta, ele está rejeitando porque é uma coisa nova, mas se eu souber controlar o foco da atenção, tudo vai ser mais tranquilo, né? Ele vai aos poucos se acostumando com aquilo, ficando familiarizado com aquilo, e aí torna-se um hábito. No momento em que aquilo se torna um hábito, eu não estresso mais. Eu não fico mais estressado. Tá? Essa é o X da questão e é aí que entra o mindfulness. E a gente lá sabia disso há 30 anos atrás, gente? Não, né? Mas hoje em dia, olha quantos recursos novos, quantas abordagens novas que a gente tem para um curso de idioma. Vejam, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples de se criar, não é uma coisa simples de se ministrar, né? Mas com tudo isso que a gente tem hoje em dia, com todas essas informações que nós temos hoje em dia, a gente não pode dizer que é tão simples como era no passado, né? A gente pode fazer uma escolha, uma informed choice, né? Uma escolha, às vezes eu quero as palavras não, elas na língua diferente elas exprimem melhor, uma escolha bem informada, né? A importância da gente fazer uma boa escolha, uma escolha pensada, porque nós temos essa opção hoje em dia. E aí vai funcionar. Vai para a memória de longa duração e a pessoa aprende inglês e não vai esquecer mais. Tenho certeza. Agora quero ver perguntas aqui, prestando atenção. Muito bem, Marcinha Fialho, falou tudo. Fatinha Lux, eu quero praticar a língua inglesa principalmente para me comunicar quando viajo, tá vendo? Essa é a motivação dela. Provavelmente a Fatinha tem como valores a comunicação com povos estrangeiros, a autoestima, né? A cultura, o conteúdo cultural que a gente ganha quando faz uma viagem, né?
sabendo falar o inglês, fica tudo mais fácil. Cris, professor, estou estudando inglês através do alemão, porque assim pratico as duas, B2 alemão e A2 inglês, esses são meus níveis. Maravilha, Cris, eu acho fantástico, se você tá conseguindo, isso é um feito, assim, considerável, estudando inglês através do alemão, fantástico, são duas línguas anglo-saxônicas, né, então elas têm uma raiz parecida, a parte... O léxico, né, das palavras é parecido, eles têm a mesma origem, vamos dizer assim, e eu acho fantástico. Se você conseguir fazer isso, eu acho assim, parabéns, tá de parabéns. É um feito muito, muito grande, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Fatinha, sou muito tímida. Bom, mas você é tímida ou você é insegura no inglês? Porque a pessoa, quando acha que o inglês dela não é bom e ela não quer se expor, é diferente, né? Então aí é uma questão de treino, treino, treino. Cris, mas eu tenho que admitir que o alemão bloqueou muito do inglês que eu tinha, uma pena. Pode ser, mas pode ser que de repente dê uma deslanchada e você aprenda os dois de uma vez só. Eu não sei te dizer. Eu sei que esse processo é muito comum com crianças bilíngues. Crianças que nascem numa família bilíngue, né? Às vezes o pai de uma nacionalidade e a mãe é da outra. Acontece muito isso no começo. A criança desenvolve uma língua e bloqueia a outra. Daí, de repente, ela, deslancha e fala as duas. Então eu não sei te dizer isso com adulto, e com adulto provavelmente que não é de nenhuma das duas, né? Não é nem alemão nem inglês. Você, pelo que eu tô vendo, é brasileira ou fala português e tá aprendendo duas línguas anglo-saxônicas de uma vez só. Quer dizer, é um processo aí, o seu cérebro tá dando maior duro, mas eu acho fantástico. Fatinha, tem o curso completo, mas não domina o speaking. Então, a Fatinha já sabe que o que ela quer é um speaking. Então, você não vai, de jeito nenhum, entrar num curso que enfatize a gramática, porque não te interessa, né? Silvana, como será as aulas? Maiara, olha, as aulas, por enquanto, nós estamos aqui hoje só batendo um papo sobre aprender inglês em 2023. Tenho vários planos pela frente, tá? Um dos meus planos, que não é um projeto que já está praticamente pronto, é para lançamento em breve, mas eu não posso falar aqui porque eu não posso dar spoiler. Mas, enfim, é um projeto bacana que eu venho criando ele há um ano mais ou menos, e ele está pronto para ser lançado agora em final de julho. E o meu outro projeto é montar outros grupos ao vivo pelo Zoom. Eu tenho no momento um grupo ao vivo pelo Zoom de nível intermediário acima, tá? A partir do ano que vem eu quero ter de todos os níveis. Serão aulas ao vivo comigo pelo Zoom. O aluno faz uma assinatura e aí ele entra todo dia naquele horário. Todo dia não, às vezes uma vez por semana ou 2 vezes por semana, não sei, depende do horário. E a aula é ali, é uma sala de aula, né? O Zoom é uma sala de aula, então as aulas serão por ali. E a grande vantagem qual é? É que é uma sala de aula onde a gente tem aluno no mundo inteiro. Então esse grupo que está fazendo aula já comigo de nível avançado, eu tenho uma aluna de Belém do Pará, uma aluna de Curitiba, um aluno do Rio Grande do Sul, uma de Niterói, uma de São Paulo e uma da Bahia. É fantástico. E isso, assim, no futuro, eu pretendo ter com outros níveis, outras pessoas e abrir realmente. Tem aluno meu brasileiro pelo mundo fazendo aula de inglês comigo. Eu tenho uma aluna na China, em Macau, brasileira, que precisa aprender inglês, ela faz aula comigo, online, né? Então, realmente, é outro aspecto do ensino de inglês em 2023 que não existia antes. Na verdade, eu já dou aula online
desde 2015, tá? Minhas primeiras aulas online foram em 2015, tá? Só que aí eu fazia as duas coisas, eu dava face to face e online. Mas quando veio a pandemia, gente, acabou o face to face, né? E as pessoas tiveram que se virar para online. Só que no meu caso, graças a Deus, deu muito certo. E a vantagem da gente poder ter aluno do mundo inteiro tendo aula junto, numa sala de aula, no Zoom, é uma coisa fenomenal. É fenomenal, é assim, é priceless, né? Então é uma outra diferença muito grande e uma grande vantagem. Quero aprender a falar inglês para me comunicar com uma parte da família que só fala inglês. Olha que fantástico. Na família tem uma parte que só fala inglês, olha só. Isso é uma mega motivação, né? Mas uma mega motivação. Isso aí é uma motivação clara, explícita, que a pessoa não precisa nem parar para pensar qual é a motivação. Depois, entendi, eu moro na Alemanha há 7 anos, tá vendo, Cris? Tenho muito aluno no mundo, nos Estados Unidos, na França, na Bélgica. Falava inglês até que bom, mas como tive que ficar no alemão, daí perdi muito do inglês. Sim, concordo. Sim, minha cabeça fica doída. Eu imagino. Eu faço um pouco isso às vezes com o italiano, porque eu quis, o meu sonho na vida era aprender italiano. E daí eu fui aprender italiano, fui morar em Roma e dava aula de inglês. Então eu sou brasileira, dava aula de inglês na Itália e aprendi o italiano em troca. Então foi uma loucura, minha cabeça também tinha dias que doía. A minha principal motivação, além de outras, vou falar inglês com a família. Quem mais? Gente, nossa, eu acho que eu já falei demais aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem que admitir que o alemão. Quem mais vai? Prestando atenção. Olha, tô assim aqui à disposição de vocês para responder perguntas. Mas treinando. Se não tiver mais nenhuma pergunta, gostei do seu método nas aulas que assisti. Sandra, muito obrigada. Eu fico muito feliz quando os alunos me dão feedback, porque é fundamental, né, para o professor, para a gente saber se a gente está andando no caminho certo. E o caminho certo é os alunos gostarem da aula, os alunos se interessarem, né, como a Rose falou, que a gente pensa na vida e reflete e tal. O aluno estar ali presente faz toda a diferença pra gente. Isso é uma coisa que é uma das perdas, talvez, do online, mas não no Zoom, tá? Porque no Zoom, por exemplo, eu tenho contato com os alunos, eu vejo, né, olho no olho, eu vejo eles e falo com eles e a gente interage. Mas numa outra plataforma onde eu trabalhei, que é onde a maioria de vocês me conheceu, eu não via os alunos. E isso é complicado, porque você não tem o feedback do aluno na hora, né? Então você tá falando ali com a câmera, você não sabe quem tá te ouvindo, você não sabe o que tá acontecendo com a pessoa que tá te ouvindo, você não sabe se a pessoa tá gostando, se não tá gostando, se tá aprendendo, se não tá aprendendo. Então isso aí pra mim é complicado. Mas, por exemplo, agora no Zoom, que tem interação e é ao vivo, eu vejo todo mundo, a gente se fala e até é muito bom, tô aqui fazendo propaganda do Zoom, né? Mas a gente tem a possibilidade de separar em grupos, em pares. Então eu ponho os alunos trabalhando em par, em grupo, e é como se eu estivesse numa sala de aula. Para mim não tem diferença. Realmente só que é uma sala de aula com um de cada canto do Brasil. É fantástico, realmente eu gostei muito da experiência e quero realmente abrir outras turmas para outros níveis. Que mais? Joanna Freeland, my darling. Ai, uma amiga queridíssima do meu coração.
super professora native speaker. Quem mais? Quem mais? Vamos ver se temos aqui. Bia, minha amiga querida. Maravilhosa, boa noite. Ai, obrigada, muitíssimo obrigada, querida. Que bom que você vai falar em português. Ah, essa aqui falou que... Ah, então. Então, gente, eu quero muito poder revê-los e quero muito que numa hora qualquer a gente possa trabalhar junto de novo. Eu sou... Ah, ela falou que... Ei, Aldo. Aldo, quem é o Aldo? A senhora acha o Interpulse uma ferramenta legal para interagir? Eu não conheço, tá? Não posso emitir uma opinião sobre uma coisa que eu não conheço direito, porque eu nunca usei. Mas eu acho que qualquer ferramenta de interação é válida, desde que você esteja num ambiente seguro, tá? Eu só tenho um pouco de medo dessa coisa da gente interagir com estranhos, porque eu ainda sou um pouco conservadora nesse tipo de mundo digital, tá? Mas se você tiver certeza que você está num ambiente seguro, é super válido, ok? Eu, assim, muitos anos atrás, quando eu queria aprender italiano, antes de eu ter ido para a Itália, eu usava era um aplicativo de chat do Yahoo. Eu entrava no Yahoo Itália e me metia lá no meio do Yahoo Itália e ficava interagindo com italianos, porque eu queria praticar o meu italiano, né? Porque eu queria aprender italiano, na verdade. E foi ótimo. Eu acho super viável e super válido, tá? Deixa eu ver. Marcinha, thank you. Quem mais? Gente, e aí, vocês já cansaram? Eu também, acho que já falamos bastante, né? As aulas pelo Zoom, além de tudo, são divertidas. Estou amando. Ai, Rose, obrigada, querida. Que bom que você está amando. E elas são divertidas mesmo. Uma turminha muito gostosa, né? A gente deu sorte, assim, de formar uma turminha muito gostosa. Acho que foi tudo de bom. O que mais? Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta? Olha, a ideia aqui... a partir do mês de julho, que é a próxima semana, né? Uma vez por semana, eu tenho um encontro aí com vocês, assim, uma meia horinha. Hoje, acho que passamos da conta, né? Até tava conversando com o meu pessoal aí, morrendo de medo que eu ia falar rápido, sozinha, e acabou e eu não ia ter mais nada para falar. Ó, já passamos aí da hora faz tempo. Então, nós vamos, agora acho que vai ser toda quarta-feira, hoje é quinta, porque por uma questão de logística aí, a gente prefere falar na quinta, mas eu acho que nós vamos fazer toda quarta-feira uma meia horinha, e eu sempre vou trazer alguma informação para vocês, talvez na próxima eu foque mais na neurociência, eu vou focar também na coisa de coaching, né, porque realmente o meu método de trabalho é uma coisa muito minha, foi uma mistura de coisas que eu fiz na vida, né? Da minha experiência como professora em escola, dessa formação que eu tenho, que chama-se Neuro Language Coaching, que foi assim uma mudança, um marco na minha vida profissional e tudo, tem muita coisa para falar para vocês. Então, uma vez por semana, assim, uma meia horinha que a gente bater um papinho, eu acho que vai ser muito esclarecedor e vai ser muito legal esse contato até a gente lançar aí o meu produto, e que aí vocês vão conhecer realmente na prática o que eu tô falando, tá? Então vamos ver, eu vou dar mais um scroll down aqui na tela para ver se vai ter mais algum comentário. Se não, vamos nos despedir, tá? Gente, é assim, não precisam pedir para participar, tá? Você entra na live, já está participando. Quando a pessoa vai ser convidada,
para entrar na tela também, é que ela precisa pedir para participar. Daí eu autorizo e a pessoa entra na tela e fica dividindo a tela comigo, tá? Mas como hoje era só eu ia dar todas essas explicações aí para vocês, não precisava pedir para participar, é só clicar e já tá vocês participam através dos comentários. A gente interage através dos comentários, tá bom? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. É sempre uma delícia estar aqui online com vocês, sempre uma delícia interagir com vocês. Muito obrigada, Edith, super obrigada dos comentários. Vocês não têm ideia do como é importante o feedback de vocês para mim, tá? Então eu queria agradecer por vocês terem assistido, por estarem presentes, e semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Bye, bye!